Eu e Carla éramos amigas há anos. Nossas conversas eram sempre divertidas e leves, repletas de confidências. Conheci Lucas, o filho dela, desde que ele era pequeno. Frequentemente eu ia à casa dela. Passávamos horas falando sobre trabalho, família e, claro, nossas vidas amorosas. Para mim, Carla era como uma irmã, e seu lar, quase uma extensão do meu. Mal sabia eu que uma simples visita mudaria tudo. Naquele dia, Carla mencionou casualmente que Lucas estava de volta depois de terminar o ensino médio. Ela falava com orgulho sobre os planos do filho, como ele tinha se tornado um jovem inteligente e cheio de energia após fazer 18 anos. Mas, quando ele entrou na sala para nos cumprimentar, fiquei surpresa. A imagem do menino que eu tinha na cabeça foi substituída por um jovem adulto. Ele estava mais alto, com o físico bem definido, e havia um novo ar de confiança em seu olhar. Algo nele parecia diferente, e eu não consegui ignorar isso. Quando Lucas olhou para mim, senti um frio na espinha. Ele sempre foi educado, mas naquela tarde, seus olhos me encaravam de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Havia um brilho provocante, quase desafiador. Ele sorriu e eu me senti estranhamente nervosa. Era como se ele estivesse lendo algo dentro de mim, algo que eu mesma tentava esconder. E então ele saiu da sala, mas aquele olhar ficou na minha mente por horas. Alguns dias depois, Carla me ligou pedindo um favor. Ela estava ocupada e precisava que eu fosse buscar algo na casa dela. Sem pensar muito, aceitei. Quando cheguei lá, Lucas era o único em casa. Ele estava no quintal, sem camisa, ajeitando algumas coisas. O sol brilhava sobre sua pele e por um momento fiquei paralisada observando. Ele me cumprimentou com um sorriso casual, mas havia algo a mais naquele sorriso, algo que me deixou inquieta. Entramos na casa e começamos a conversar. Eu tentava manter o tom casual, falando sobre coisas triviais, mas sentia uma tensão crescente no ar. Ele se aproximou mais, me perguntando sobre minha vida, de uma forma que parecia íntima demais para alguém que eu sempre vi como o filho da minha amiga. "Você está diferente, sabia?" Ele disse com um tom que parecia ter múltiplos significados. Não consegui evitar de corar e rir para disfarçar o nervosismo. Lucas então mencionou que sempre me achou muito bonita, mas que nunca teve a chance de dizer isso antes. Fiquei surpresa e tentei levar na brincadeira, dizendo que ele era muito gentil. Mas ele insistiu, falando de uma maneira direta, quase ousada. Por um momento fiquei sem palavras. O que estava acontecendo? Eu deveria me afastar e colocar um limite, mas ao invés disso continuei ali, presa no jogo de palavras. Quanto mais conversávamos, mais percebia que estávamos entrando em um terreno perigoso. Lucas era muito mais maduro do que eu lembrava, e suas palavras, sempre cheias de duplo sentido, me deixavam sem reação. Ele se aproximava sutilmente, e eu não conseguia evitar notar sua proximidade, o calor de sua pele tão próxima da minha. Era como se estivéssemos jogando um jogo silencioso, onde ambos sabíamos que estávamos ultrapassando limites, mas sem dizer isso em voz alta. Em certo momento, ele colocou a mão no meu ombro, dizendo que sempre admirou como eu era próxima de sua mãe e como eu fazia parte da vida deles.
Mas havia uma suavidade naquele toque que não parecia inocente. Meu corpo reagiu, e eu senti meu coração acelerar. Como aquilo tinha chegado a esse ponto? E por que eu não conseguia simplesmente ir embora e esquecer tudo? Estávamos tão próximos que eu conseguia sentir sua respiração. Ele se inclinou para mais perto e antes que eu pudesse reagir, seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo rápido, como se ele estivesse testando a minha reação. Eu deveria ter me afastado, mas ao invés disso retribuí o beijo, sentindo uma onda de adrenalina que misturava culpa e desejo. Quando nos afastamos, ele sorriu, e aquele sorriso me dizia que não havia arrependimento. Depois do beijo, uma onda de pensamentos confusos me atingiu. Eu sabia que aquilo era errado. Carla confiava em mim, e eu estava traindo essa confiança da pior maneira possível. Mas ao mesmo tempo, havia algo emocionante em estar com alguém tão mais jovem, em sentir aquele desejo proibido. Era uma mistura perigosa de emoções que eu não conseguia controlar. Mesmo após o beijo, eu não fui embora. Ficamos ali, trocando olhares e sorrisos, e ele começou a me provocar de forma sutil, falando coisas que me faziam corar e rir. Lucas sabia o efeito que tinha sobre mim, e usava isso a seu favor, aproximando-se cada vez mais. Aquele jogo de sedução estava saindo do controle, e eu me deixava levar, mesmo sabendo dos riscos. Em um momento de pura impulsividade, nos beijamos de novo, mas dessa vez com mais intensidade. A sensação de estar quebrando todas as regras fazia com que tudo parecesse ainda mais excitante. Ele me puxou para mais perto, e não havia mais volta. Estávamos completamente envolvidos um no outro, e aquele momento se transformou em algo que eu nunca havia experimentado antes. Entramos rapidamente em um banheiro que tinha próximo à sala e ali fizemos tudo o que possa ser possível imaginar. Me senti uma adolescente novamente. Quando acabou, sai pingando de lá de dentro. Depois disto, quando finalmente nos afastamos, trocamos um olhar que dizia tudo. Sabíamos que aquilo era errado, mas nenhum de nós parecia disposto a parar. Decidimos que ninguém poderia saber o que aconteceu ali, que aquilo seria nosso segredo. Lucas parecia tranquilo, como se aquilo fosse apenas mais uma aventura, mas eu sabia que as consequências poderiam ser devastadoras se Carla descobrisse. No dia seguinte, Carla voltou para casa, e eu fui visitá-la como se nada tivesse acontecido. Lucas estava lá também, e nos cumprimentamos de forma casual, sem que ela percebesse nada de estranho. Mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, era como se revivêssemos aquele momento, e era difícil esconder o sorriso cúmplice que surgia involuntariamente. Durante as próximas semanas, continuei a visitar Carla, e toda vez que Lucas estava por perto, sentia meu coração acelerar. Era como viver duas vidas paralelas, a de amiga leal e a de alguém que escondia um segredo perigoso. Toda vez que eu pensava em parar, lembrava do risco e da excitação, e aquilo me puxava de volta. No fundo, eu sabia que aquilo não poderia continuar. A culpa e o medo de perder a amizade de Carla me assombravam, mas ao mesmo tempo, havia algo irresistível em estar com Lucas. Eu não sabia até onde aquilo iria, mas estava claro que cruzamos uma linha que não poderia ser facilmente desfeita. E cada dia que se passava tornava-se mais difícil voltar atrás.